Eu lembro como se fosse hoje, eu tava pondo no pedra pra dentro. Tinha comprado um caminhão de pedra, eu mesmo pondo pra dentro. Aí no dia do meu aniversário isso. Aí um conhecido veio, poxa, vamos ver se a gente faz um cachorro quente e tal. Aí eu falei, rapaz, tô pensando numa coisa aqui. Ó, pra gente fazer um cachorro quente, a gente vai ter que ir na padaria ali, sair da padaria, vamos ter que ir no açougue, sair do açougue lá no Hortifruti. Já pensou isso tudo num lugar só? Pense bem a situação. O Micael é um cara de tanta visão e eu pergunto a todos os meus amigos, lá na cidade, alguns amigos, no caso, empreendedores e comerciantes, se você montaria um supermercado na entrada da Quinta Lebrão? Não. Mas o Micael montou e deu certo. O negócio foi. E o detalhe, o Micael é tão empreendedor e tão visionário que ele conseguiu montar um supermercado 24 horas. É o único da cidade. Eu tinha recebido um conselho do meu tio quando eu era criança. Meu tio teve uma história lá muito interessante que ele me passou uma coisa, Micael, quando tu sentar no sofá e se acomodar e tu ligar a TV, tu fala, não, vou desligar a TV e vou tocar o meu negócio. Então muitas vezes quando eu pensava em relaxar, eu lembrava do meu tio e falava, não, vou tocar o meu negócio. E assim as coisas vai caminhando. Cada dia melhora um pouquinho. Tem uma frase que eu uso, se tu melhorar uma coisa por dia, no ano tu melhorou 365 coisas. Então vai sempre dar certo, vai sempre melhorar e daqui a pouco tu tá lá na frente que tu olha assim e fala, rapaz, quem diria? Seja muito bem-vindo ao Voz na Cidade Podcast, a sua fonte de conexão, apoio e informação. Eu sou o Felipe Diniz. E eu sou o Igor Bulhões. E os nossos convidados de hoje são inspirações vivas. O nosso primeiro convidado começou como ajudante de padeiro e hoje é dono de 2 grandes negócios, que são o Mercado Micael e a Pizzaria 11 Estrelas. E o nosso segundo convidado tem mais de 200 mil seguidores, está há mais de 25 anos no meio de comunicação e já passou por várias emissoras e está aqui hoje para contar a história dele para você. Se você acredita no poder da transformação através do esforço e da fé, já deixa o seu like no nosso vídeo, comenta e compartilha o nosso episódio de hoje. Eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, da Terra Hortifruti. Você que é de Teresópolis, não deixa de conferir o da Terra Hortifruti. Hoje com deck para mais comodidade, para você que quer saborear um pastel excelente com caldo de cana. Nós temos também o Chalé das Tocas. Você que pensa em se hospedar na região serrana, não deixe de conferir o Chalé das Tocas, com uma vista deslumbrante. Gostaria de agradecer também ND Revitalize, referência em estética e beleza. E gostaria também de agradecer ao nosso parceiro Milas Massas. Júnior, obrigado, meu amigo. A melhor pizza delivery da cidade. E a gente vai começar agora com o Micael. Micael, muito boa noite mais uma vez. Conta um pouquinho pra gente, cara, como é que é a tua história de vida, como que tudo começou até você se tornar o que você é hoje? Mas não, tudo começou exatamente quando eu tinha uns 7, 8 anos. Aí eu comecei como ajudante de padaria. Criancinha, quem é padeiro sabe, tem que untar as grades de pão, tem que untar as formas, e era aquilo que eu fazia, e enchia os galões de água, mais ou menos 5 litros, que, rapaz, na época era pesada, mas começou dessa forma aí. E depois disso daí, com uns 9 anos de idade, eu fui guia de um senhor muito conhecido lá, o seu João Campos, que ele é deficiente visual e ele era técnico da escolinha de futebol Palmeirinhas. Aí com ele eu fiquei 1 ano e pouco sendo guia dele, aprendi bastante. Foi onde eu conheci a cidade de Teresópolis, o centro da cidade, conheci prefeitura, secretaria de esporte, o ginásio Pedrão, rodava tudo com ele, os campos, quando tinha campeonato, comecei a entender isso com uns 9 anos, aí uns 10 anos de idade. Pô, Micael, que bacana, cara, ver que você iniciou de fato muito cedo, né? Começou aos 7 anos, pelo que você falou, como auxiliar de padeiro aí, ajudando lá. Pô, é muito bacana a gente ver esse crescimento e entender quem você se tornou. Conta um pouquinho mais pra gente nessa trajetória. Então, Igor, aí depois que eu estava lá com o seu João, guiando ele, aí eu voltei pro ramo de padaria. Com 15, 16 anos já era padeiro, já sabia algumas partes de confeitaria. Aí depois eu comecei a trabalhar de servente de obra. Fiquei atuando como servente
1 ano, já estava aprendendo a profissão de ladrilheiro, só que aí eu decidi seguir um outro rumo. Comecei a aprender um pouco de motoboy. Aí eu apanhava de 7 às 5 na obra e de 6 à meia-noite de motoboy. Foi aí onde eu fui aprendendo e conheci mais a cidade. Que aí rodava todos os becos, servidão, tudo lá, a gente ia entregar o remédio, subia escada, subia barranco e entregar o remedinho. Cara, isso é um trabalho 2 trabalhos, né, muito difíceis. O que que não te mantinha firme, assim, para tu prosseguir nesses 2 trabalhos que são tão complicados, assim? A obra cansa, né, o motoboy também imagino que seja bem cansativo, você viaja o dia inteiro entregando coisas ali para as pessoas. O que que te manteve firme? Então, eu sempre tive uma coisa comigo que eu aprendi isso com meus pais, em tudo agradecer. Isso daí é uma coisa que sempre me manteve firme. Então, tipo assim, aonde sempre eu estava, sempre quando eu via que estava difícil e tal, eu falava: "Senhor, muito obrigado". E aí as coisas começaram a acontecer, comecei a pensar em coisas novas, pensar em empreender, tudo através disso daí. Até uma montanha, né? Não é? Pô, que bacana, ô Micael, e ver seu esforço, cara, de durante o dia auxiliar de servente, que nós sabemos que é um trabalho pesado, exaustivo, e pós um trabalho, uma carga horária dessa, você vir a trabalhar como motoboy, cara, que é outro trabalho que nós sabemos que é estressante, é desgastante, cara, é é de se orgulhar, irmão, de um passado que você teve aí, cara, que eu faço ideia que as pessoas da sua família, o orgulho que tem de você, irmão. E te conhecendo, eu sei que você hoje é um empreendedor. E como que veio a ideia de você empreender e como começou o mercado, Micael? Então, assim, tudo começou ainda quando eu era motoboy. Aí eu comecei com entrega de pizza e depois eu arrumei um emprego fixo numa farmácia lá, que é muito conhecido, pessoal super gente boa. Fiquei 1 ano e 8 meses nessa farmácia. E foi aonde eu pensei: "Agora eu quero melhorar mais um pouco". Aí foi onde eu entrei na faculdade de engenharia. Só que para eu entrar na faculdade de engenharia com meu emprego de motoboy, já não conciliava muito. Eu falei: "Rapaz, eu vou ter que pensar numa coisa nova aí". Aí eu lembrei de quando eu tinha lá meus 13 anos lá, que eu também estava na padaria, que tinha um senhor lá que ele vendia cartela de Gillette, quem é barbeiro sabe, aquela lâmina Wilson, né, aquelas super cola, agulha que limpa fogão. Aí eu falei: "Rapaz, vou fazer isso daí". Fui, apanhei meu carrinho, fui lá em Madureira, eu lembro como se fosse hoje, busquei R$ 400 de mercadoria. Aí comecei a fazer isso daí para conciliar o meu horário da faculdade. Fiz a faculdade mais ou menos por durante 2 anos, porque a minha empresa que eu comecei com R$ 400, ela cresceu na proporção que eu tive que escolher. Falei: ou eu sigo a carreira de engenheiro e termino a faculdade, ou eu sigo meus negócios. E eu vi que eu tinha um dom, é uma coisa que eu gosto muito de empreender, estar com as pessoas, lidar, que a gente conversa, entende, faz amizade. Aí eu escolhi empreender. Aí nisso, como eu tinha dito, eu comecei com R$ 400. Como eu já conhecia muitas ruas, os bairros, tudo, eu ia nas barbearia, ia nas mercearia, ia onde as distribuidora grande não ia. Ia no barzinho da Dona Maria, no barzinho do Seu João, ia vendendo para eles. Aí foi aumentando até que falei: "Poxa, agora dá para eu abrir uma loja". Aí foi aonde eu tive uma ideia, um amigo lá, o Alan, falou: "Ah, Micael, tem um imóvel assim que tá à venda, aquilo lá acho que vai ser bom pra tu". Fui lá ver, conferi e falei: "Poxa, é aqui". E eu lembro como se fosse hoje, eu estava pondo no pedra pra dentro. Tinha comprado um caminhão de pedra, eu mesmo pondo pra dentro. Aí no dia do meu aniversário isso. Aí um conhecido veio: "Poxa, vamos ver se a gente faz um cachorro quente e tal". Aí eu falei: "Rapaz, tô pensando numa coisa aqui. Ó, pra gente fazer um cachorro quente, a gente vai ter que ir na padaria ali, sair da padaria, vamos ter que ir no açougue, sair do açougue lá no Hortifruti. Já pensou isso tudo num lugar só?". Aí o cara: "Caraca, é mesmo". Falei: "É aqui, pô, é aqui". Aí botei pra torar e tá lá até hoje. Cara, e a gente sabe que o empreendedorismo é difícil pra caramba, o começo. Qual foram os principais desafios que você teve que vencer para ser o tamanho do empreendedor que você é hoje? Então, assim,
Aonde eu abri lá é uma beira de pista onde passa muita gente, mas passa tudo em alta velocidade e tal. Eu ali, o meu comércio ele virou referência no bairro, mas eu falei: "Poxa, dá pra gente atender mais gente, gente de fora". Aí eu vi que uma das dificuldades era o marketing. Aí conheci um dos melhores lá que é o Paulinho Carvalho, como todo mundo conhece ele lá e chama ele de: "Ô, que bonitinho, que bonitinho". Alguém falou isso lá, já sabe que é Paulinho, É verdade. não é não, Paulinho? Acontece desse jeito mesmo. Então, me lembro como se fosse hoje, o Micael me ligando: "Paulinho, aqui é Micael, aqui da Quinta Lebrão, blá-blá-blá. Eu já entrei em contato com uma outra pessoa aí pra divulgar, mas o cara não me deu moral, não veio aqui", não foi assim que você falou? Falei: "Mas eu vou". Aí fui lá falar com ele, conversei, ele: "Ó, isso aqui va", falei: "Rapaz, pense bem essa situação". O Micael é um cara de tanta visão, e eu pergunto a todos os meus amigos lá na cidade, alguns amigos, no caso, empreendedores e comerciantes: "Ah, ô, se você montaria um supermercado na entrada da Quinta Lebrão?". "Não". Falei: "É, mas o Micael montou e deu certo". O negócio foi pra e o detalhe, o Micael é tão empreendedor e tão visionário, que ele conseguiu montar um supermercado 24 horas. É o único da cidade que fica aberto 24 horas. Na entrada da Quinta Leblon, o trabalhador ali tem mais de 10.000 pessoas morando ali em volta, mas ele não atende só o pessoal da Quinta Leblon. Álvaro Paná, Bom Retiro, Tijuca, por ali, atende também o centro da cidade. Tem amigos meus, vem da uma amiga minha veio do Parque Imbuí comprar carne com ele tem o melhor preço de carne da região. Então, ele fica só observando. Ele fica assim paradinho, mas fica só observando para lá, observando para cá, o que que ele precisa fazer para melhorar. Aí um dia ele chegou para mim e falou assim: "Aqui, Paulinho, rapaz", dessa que ele falou: "Rapaz, pensando em fazer a pizzaria ali em cima". Fiquei pensando, falei: "Pizzaria? Na entrada aqui em Telebrão?". Não é discriminando o bairro não, porque as pessoas não gostam de empreender em bairros, gostam de empreender no centro da cidade. Ele: "Vou começar uma obrinha ali". Rapaz, com um ano e pouco tu fez aquela obra? Não, 2 anos? menos, Menos, né, menos. Ele falou assim: "Eu 5, tô 6 meses. tô achando que tá demorando". Ele fez uma pizzaria, uma das maiores da cidade, em 6 meses mais ou menos. "Eu tô achando que tá demorando muito". Falei: "Micael, ninguém faz uma coisa desse tamanho aqui em tão pouco tempo". Então ele foi e fez, meteu a cara e fez, não tem medo de ir à frente, entendeu. Isso, quando ele me chamou lá pra divulgar o trabalho dele, a empresa dele, que era só o supermercado e agora é a pizzaria também, eh eu olhei pra ele, conversando com ele, eu falei assim: "Caramba, esse cara tem futuro". Você sente quando a pessoa, tem futuro. E graças a Deus eu sou uma pessoa bem iluminada nesse sentido, que meus patrocinadores, por exemplo, têm todos eles 20 anos, 15 anos. O Bistrô tem 30 anos. Antes da TV, ele já anunciava comigo em outro meio de comunicação. Então, Bistrô 30 anos, a Jorma 20 anos, todos assim, 20 anos, todos meus patrocinadores. E todos começaram pequenos. O Bistrô, por exemplo, começou tinha uma moto entregando, aí ele falou assim: "Paulinho, eu quero divulgar com você, quero divulgar com você". E começou a divulgar. E já tiveram 20 motos próprias entregando. Agora eles terceirizaram, porque é a evolução normal da coisa. Mas já tiveram 20 motos entregando, só deles, particular. Então cresceu, assim, de montão. E eu acreditei no Micael, porque, quando a gente trabalha em marketing, né, em uma empresa de comunicação, a gente não pode só divulgar pelo dinheiro. Sim. Você tem que divulgar uma coisa que você acredita, e é o que eu faço. Eu não tenho muitos patrocinadores, mas tenho os fiéis há tanto tempo, e são aqueles e já deixei de ter muitos, clientes por eu anunciar uma coisa, chegar na loja da pessoa, na empresa da pessoa, não era aquilo, o atendimento não era, o preço não era o que eu queria divulgar. Eu divulgava uma coisa, era outra, e eu cancelava o contrato, entendeu. Pedia dinheiro? Não, acho que eu não me ligo também muito pra dinheiro não, mas eu deixava de ganhar dinheiro para servir ao meu telespectador, ao meu seguidor, uma coisa que realmente é verdade. O respeito àquela pessoa. Exatamente, quem está me assistindo está acreditando no que eu falo, né. Eu tenho aí 200.000 seguidores e mais um montão de telespectadores, e eu tenho que passar para eles a realidade, a verdade. E quando eu vi o Micael lá e conversei com ele, e comecei a mostrar, a divulgar as coisas, eu tenho certeza que todo mundo que vai lá e compra, que vê e vai lá e compra, ele
confirmando o que eu falo na propaganda. Quer dizer, nem é bem uma propaganda, passa a ser uma informação, entendeu? Quando aquilo acontecendo, Exa tem no exa mercado e exatamente. pizzaria. É Bacana. o Micael, que todo mundo fala é Micael Supermercado, mas é Micael Caldas, né, é um garoto que ele realmente me surpreendeu de montão na parte de empreendedorismo. E detalhe, você não olhando para ele assim, parece que é esse aqui, lá na loja dele. É calmo, tranquilo, ele não você não vê ele correndo para lá, correndo para cá: "Ai, tem que fazer isso, tem que ir arrancando o cabelo", não, não. Tudo vai ao seu tempo, mas está indo muito rápido, muito rápido. Agora já tem outra coisa que ele passou a fazer há pouco tempo foi o almoço. Também, ali naquela região ali não tem almoço, ele passou assim: vou fazer almoço agora". No outra semana eu pensei que ele ia fazer almoço daqui a né, vou fazer daqui a 6 meses, não, no outro dia já estava fazendo já, contratou o pessoal lá e tal, já estava mandando ver. Isso que eu gosto de ver, eu gosto de ver pessoas empreendedoras, pessoas que Ativas. proativas, exatamente. Beleza. Ô Micael, e Paulinho Carvalho. o Paulinho estava falando aqui, né? Não, é assim, eu pensando bonitinho. Verdade. O Paulinho estava falando, cara, você tinha uma pizzaria, você tinha um mercado. Como que surgiu a ideia do mercado abrir a pizzaria? O que que te motivou? Ele falou que foi do nada, você falou assim: "Quero uma pizzaria". O que que te motivou a isso? Então, quando eu abri o mercado, não era exatamente o mercado, era uma merceariazinha. Mas eu já tinha em mente que eu iria aumentar, ia colocar uma padaria, um açougue, e assim, lá, por ser comunidade, lá a gente dá, às vezes, o primeiro emprego para aquele jovem. E lá é o tempo inteiro: "Poxa, tem uma vaga aí pra mim, tem uma vaga aí pra mim", e a gente fica: "Caraca, nós tem que botar esse pessoal aí, nós tem que arrumar um jeito de botar esse pessoal aí", é onde a mente começa a trabalhar. O que que nós vamos fazer para empregar essa garotada? Aí, um belo dia eu estava na igreja, tem uma igreja lá do bairro lá, aí a hora que terminou o culto: "Pessoal, vamos ir comer uma pizza? Vamos ir na pizzaria?". Rapaz, foi uma ou 2 pessoas lá que não coube dentro do carro. Rapaz, aquilo ali eu falei: "Não tem como, tem que ter uma pizzaria aqui no bairro, não tem como". Aí a pessoa não foi porque não coube, porque, tipo assim, saiu da igreja, pô, naquela paz imensa. Se o carro cabe 5, vai só 5, pô, entendeu? Quando a pessoa sai da igreja, nem uma vaga errada quer parar, porque já sai naquela paz de espírito imenso. Falei: "Não, nós tem que resolver isso aí. Vamos ter que botar uma pizzaria aqui no bairro aqui". Aí eu falei: "Já tenho uma ideia". Aí já pensei em cima do mercado, vou criar uma pizzaria lá. Só que eu falei: "Não vai ser uma pizzaria qualquer, eu quero uma parada top, de qualidade". E criei lá. Uma das mais bonitas da cidade, já foram lá? Ó, rapaz, é um luxo. E a 11 Estrelas é a pizzaria mais falada da cidade hoje. E é grande, grande, dá 150 pessoas sentadas, né. É. E eu já botei lá 180, 190 Aí. de reserva, de aniversários, tudo. "Ah, dá pra fazer?", eu juntei. Não, e quando eu falo também, voltando ao assunto, quando eu falo com meus amigos: "Você montaria uma pizzaria na Quinta Leblon? Na entrada da Quinta Leblon?". Não, falei: "É, mas o Micael", eu sempre falo: "Mas o Micael montou". E detalhe, fila na porta. Agora Dia das Mães, essas coisas assim, um número sem limite de pessoas por lá de fora esperando para entrar, tem que fazer reserva, porque dá muita, mas muita gente mesmo. Detalhe, não é só da Quinta Leblon, vai gente do centro da cidade, vai gente do Alto, vai de todos os bairros da cidade, vão para lá, para comer na 11 Estrelas. Eu fico lisonjeado porque eu filmei a inauguração, né, primeiro dia estava lá, registrando e sempre falando e tal, isso é importante que o negócio só não faço exatamente a propaganda direto da 11 Estrelas, porque eu tenho um compromisso muito grande com o pessoal do bistrô, né, que são amigos dele também, são pessoas gente boa pra caramba, o Alexandre e o Dante, e eles, são há 25 anos só na TV, meus patrocinadores e mais 30 fora, né. Então, eu expliquei isso para o Micael na época, falei: "Olha, não posso fazer, gostaria muito de fazer, vou fazer a inauguração, vou vir aqui, eu vou filmar várias vezes, vou falar muitas vezes, quanto puder, quanto precisar, mas o comercial tem que ser exclusivo do bistrô que é coisa de caráter da gente, né, a gente, né, então é desse jeito que a gente trabalha".
Mas o mercado continua. No mercado direto, rapaz. Onde você encontra picanha 30 e poucos reais, no lugar tá 50, 38, né, 30 às vezes tá 38, às vezes 39. Contra filé, picanha não, contra filé. Pô, picanha tá um preço bom também. Eu já tava ficando preocupado aqui, mas picanha R$ 38 aí. Reais, 49, 50, hoje boa. Contra filé? E o lá, eu tenho uma política assim, por ser bairro, fora os concorrentes grandes, eles quando botam uma promoção de contrafilé, pô, eles botam uma peça de 4 quilos, E tem que comprar a peça 5 inteira. quilos, entendeu? Lá eu faço diferente. Quando eu boto uma promoção de contrafilé, eu boto pecinha de 1 quilinho, 1 quilinho e 100, 1 quilinho e meio, 2 quilinhos no máximo. Porque dá pra atender todo mundo. E ainda pode O comprar cara pra ele. que quer 4 quilos vai comer 2 peças. E eu também, eu consigo atender todo mundo lá do bairro, entendeu? Com o preço, brigando com o pessoal lá de fora. Batendo ali, ó, juntinho, entendeu? Muita gente do centro tá indo comprar lá no Itaú, Isso aí, supermercado, a picanha não, a contrafilé, né. isso aí. Eu botei o pressão aqui na picanha que até eu ia comprar de novo. Também tem, o ECA também. É, Certeza. capricho. Ó. E assim, lá, desde o mercado até a pizzaria, restaurante agora, eu tento fazer tudo lá com muito carinho. Vocês foram na pizzaria, vocês sabem que assim, lá é tudo do luxo do luxo. Desde o richô, desde a luminária, desde o banheiro, eu fiz tudo com muito capricho. Não era por ser uma comunidade que tem que fazer coisa meia boca. Falei, não, o pessoal aqui vai ter coisa de qualidade. E uma das coisas que eu fiz, que me diferencia a minha pizzaria, às vezes, de outros concorrentes, eu coloquei pizza de sabores especiais, tipo um camarão coalho poró, um queijo brie com geleia de pimenta. E foi uma coisa muito interessante que clientes que foram lá nunca tinham comido camarão. Crianças que nunca tinham comido camarão. Foi a primeira vez lá. Isso aí foi uma coisa que me deixou muito feliz, entendeu? Que Caramba, bacana. Participar de uma experiência dessa pra família, né? que tipo assim, eu não sei quando aquela pessoa às vezes iria comer um camarão. Lá, ela no rodízio, ela vai comer pizza de camarão, vai comer pizza de frango com catupiry, vai comer 7 queijos, vai comer de tudo, entendeu? A gente bota doces lá, entendeu? E outra coisa, e a pizza lá, ó, quem é cliente sabe, quem trabalha lá sabe, é feito com os melhores ingredientes. Hoje nós trabalhamos com as melhores marcas. E tipo assim, surgiu uma marca melhor do que a gente trabalha, nós vamos mudar. Eu prefiro, às vezes, aumentar o preço um pouquinho do que diminuir a qualidade, entendeu? Eu quero servir uma coisa de luxo pro pessoal lá. Eu gosto de comer bem e sei que todo mundo lá gosta de comer bem também. Não é porque, é bairro, tem que fazer coisa. Não, tem que fazer o melhor. Eu penso assim, a gente tem que botar o melhor pro pessoal lá. Pô, Micael, bacana, mestre. Ver na proporção que se tornou o teu empreendimento, tá? Mas fala pra gente, irmão, em que você acredita que de fato fez esse empreendimento chegar no ponto que está hoje, irmão? Então, eu acredito e sei que ninguém chega em lugar nenhum sozinho. Devo tudo à minha equipe, quem passou por lá, todo mundo teve um momento que ajudou naquele crescimento. Então, tipo assim, desde a pessoa que tá no caixa, desde a pessoa que tá arrumando a geladeira, desde a pessoa que tá lá cortando a carne, isso daí forma um conjunto de ideias que faz a gente querer sempre melhorar. E eu tenho uma política lá que eu gosto sempre de botar uma meta. Fala, vamos bater essa meta aqui, que bater na meta nós vamos fazer isso, isso e isso. Isso interage e o pessoal mostra que eles conseguem bater a meta. Eu acredito neles. Eu falo, rapaz, eu acredito em vocês, vocês vão bater a meta. E quanto mais a gente incentiva eles, mais eles fazem por onde realmente bate a meta. E assim todo mundo vai crescendo. E eles vão aprendendo, eu vou aprendendo mais ainda, porque, tipo assim, cada hora a gente contrata mais gente. Igual eu comecei na época com um funcionário, hoje, contando tudo, acho que dá uns 35 funcionários. Então, tipo assim, a gente aprende com cada um pouquinho, vai juntando e vai montando ideias. Isso tudo aí, com certeza, o Espírito Santo é, foi guiando. Falando comigo, essa fé dele. É a fé dele, porque
pode botar 30, 50 mil funcionários que não vai para frente se não for na permissão. E com certeza ele é um garoto de fé, um garoto que, como ele falou no início aqui do programa, que colocou Deus na frente de tudo. E a pizzaria surgiu saindo do culto, a ideia, olha aí. Exatamente, exatamente. Um garoto eliminado, né? Um rapaz mal. E essa parte aí de você querer botar uma meta para os funcionários, cara, é muito bacana esse incentivo. Porque além de você estar incentivando os teus colaboradores a se esforçarem a mais, você está dando uma oportunidade deles provarem para você que são melhores do que aquilo e começarem a crescer na vida. Isso é muito importante, irmão. Você está de parabéns aí, tá? Com certeza. E se Deus quiser, brevemente ele vai ter também estacionamento maior, ali na beira da Rio Bahia ali. Tem hora que o cliente vai embora, às vezes, porque não tem cliente, ele quase chora. E com certeza, né, o cliente indo embora, é dinheiro voando para lá, né. Então, brevemente vai ter também estacionamento ali, porque a gente olha ali, passa ali e vê Micael Supermercados, 11 estrelas, mas ali para baixo tem mais 4 andares, não é isso? Tem. 4 andares que ele construiu. Olha, começou lá de baixo. Aí, literalmente, ele pode falar que começou lá de baixo, lá de baixo, 4 andares para baixo, vem subindo até chegar lá em cima. E aquela potência, aquele móvel grande, daquele jeito, bacana daquele jeito. Aí, conta pra mim. Você falou no começo da sua rotina, quando você começou lá de ajudante de padaria, depois para motoboy, para tudo. Hoje, como é que é a tua rotina, cara? Que hoje você lidera 2 negócios separados. Como é que você se divide? Como é que é a tua rotina diária, cara? Então, é aquilo, não é 2, é 3, que é a pizzaria, é o mercado e agora o restaurante. Tipo assim, eu pego as pessoas, treino ela e falo: "Ó, tu me ajuda nisso, tu me ajuda nisso, tu me ajuda nisso, tu me ajuda nisso". E assim vai tocando, que sozinho não tem como tu fazer a comida, tu servir a comida, tu ir lá fazer um suco, não tem como. Ele consegue montar a equipe, assim, rápido, como foi a pizzaria, brevemente a churrascaria, né, já vamos adiantando aqui, brevemente a churrascaria também. Ele monta muito rápido, assim, tipo, pensando que daqui 1 mês, 2 meses, não, né, semana que vem já tá, ou amanhã já tá, desse jeito. E o que eu estava falando no início também aqui, que ele não se estressa não, assim, ele pode se estressar por dentro, mas esse tá aqui, ó, calmo, tranquilo, e não parece que tem aquele montão de coisa para fazer ao mesmo tempo durante o dia. É que assim, eu monto uma equipe de uma forma, eu não penso muito: "Ah, vou procurar o melhor profissional, tal". Rapaz, eu prefiro apanhar aquele cara que tá doido pra trabalhar, treinar ele. Sim. Isso. Porque tipo assim, ensino, isso é assim, é dessa forma e tal, tal, e pego e moldo aqui, moldo ali, e ele vira um profissional do meu jeito, entendeu? Sim. E assim, às vezes ele vai pra frente, daqui a pouco abre o seu negócio, porque eu também torço pra isso. Eu acho muito interessante, pô, ver, aquele cara lá começou comigo e tal. Igual tem um amigo lá que foi o meu primeiro colaborador, que hoje é engenheiro. Começou comigo. Ele vai sempre lá: Micael, não sei o que, a gente conversa, às vezes sai e tal. Começou lá comigo. Então, tipo assim, eu me sinto orgulhoso disso, entendeu? Do supermercado, começou lá quando era Lá na distribuidora. é, Quando eu comecei com os R$ 400, atender lá os barbeiros, isso aí. as mercearia, o bar lá do seu João, do seu Zé. Começou lá atrás mesmo. Hoje ele é engenheiro e tá sempre lá comigo. E assim, eu fico feliz, porque, tipo assim, ele começou lá e hoje ele é um engenheiro. Isso daí é uma coisa que me deixa muito feliz, entendeu? Ficante mesmo. Então, como havia perguntado como que é a minha rotina hoje. Hoje eu sou casado com uma esposa maravilhosa que vai assistir a gente lá, a Ingrid. Tenho 2 filhos com ela, tenho uma menininha que é minha paixão, meu menininho lá também que é minha paixão. Então, inicio o dia de manhã já com a Ingrid e com meus filhos. Geralmente é o Davi que acorda primeiro. Ele acordou, acorda todo mundo. É mamãe, papai, mamãe, não tem como dormir. Aí acordo, dou um banho nele, a gente toma café junto. Eu sempre falo com ele: "Antes de ir pra creche, nós vamos tomar um cafezinho junto". Aí dou um banhozinho nele, arrumo, levo pra creche pra depois ir à luta, tocar os negócios, e tal. E depois, quando dá o horário da creche deles, eu vou lá, busco eles de novo, vou pra casa, sempre com a Ingrid, que a gente trabalha junto, e essa é a rotina. É legal valorizar a família, né? A família que tá junto e trabalha junto, cresce junto, né, irmão? Isso aí. Assim, eles são a minha base. Ingrid é minha
inspiração lá. Ela me deu 2 filhos que me motivam todo dia. Todo dia eu acordo, olho aquelas crianças e falo: "Rapaz, agora eu tenho que ser melhor do que eu era ontem". E assim que me motive pra rua. Aí eu tento fazer sempre o meu melhor. Bacana, Micael. Conhecer um pouquinho das suas inspirações e saber que a família, claro que é a base disso tudo, né, é o que nos dá força todos os dias. Você que tem 2 pequeninos lá, se amanhecer e olhar e ver que tem 2 pessoinhas ali que depende de você, irmão, dá uma força pra gente. Nós sabemos, eu também sou pai, que é descomunal, tá, irmão? Ô, Micael, e conta um pouquinho pra gente, o que que vem aí pela frente, o que que vem, o que que você pensa para o futuro dos seus empreendimentos? Ô Igor, então assim, eu não quero parar por aqui. Eu sou um cara que eu gosto de ajudar muitas pessoas, ajudo muito da forma lá do primeiro emprego, de abrir comércio em periferia, aonde ninguém acredita, eu quero acreditar. E hoje eu tenho as empresas ali, eu quero estender para outras comunidades também, acreditar, aquela mesma rotina de apanhar a pessoa que nunca trabalhou, que está querendo muito o seu primeiro emprego e lá fora não tem essa oportunidade, eu quero dar essa oportunidade às pessoas e ir expandindo. Porque assim, a gente tem que estar para ajudar as pessoas. E é muito gratificante quando uma mãe e um pai chegam assim: "Poxa, dá uma oportunidade pro meu filho, ele tá querendo tanto trabalhar", e tu fala: "Não, traz ele aí que nós vamos dar um jeito". Aí tu bota lá tal, 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 fala: "Poxa, muito obrigado, ele tá gostando tanto". Pai, isso aí não tem preço. Isso aí é uma coisa, não tem nem explicação. Isso daí eu quero expandir não só para outros bairros, mas para outros municípios, outras cidades e sem limite. Pô, que bacana, Micael. E essa parte de você querer ajudar, querer servir, é uma coisa assim que a gente admira, a gente acredita muito, né? É muito. E é uma coisa que eu sempre falo aqui, irmão. Se você está aqui e não pode servir, você não serve para estar aqui, irmão. Nós temos que poder servir ao próximo. E é maravilhoso saber que você pensa dessa mesma forma, irmão. E você falou da expansão. Já tem algum bairro específico assim que você já pensa em ir, que você pensa, pô, aquele lá talvez vai e tal. Então, tem, mas é segredo. Também não posso passar ali. Não, dá. Só que ideia, o rapaz vai lá. Daqui a pouco você vai ver o Felipe lá rodando, hein? Tem. Assim, a gente tem ideias de coisas grandes, velho. Coisas grandes mesmo que a gente quer trazer não só para o bairro ali, mas para a cidade. Mas assim, a gente está trabalhando, buscando, se informando, aprendendo, que eu também gosto muito de aprender. Coisas já naquele meio ali, eu tô entendendo, tô gostando, eu tento me aprofundar, meter a cara mesmo, entender o que que eu posso fazer, o que que eu posso melhorar, o que que eu posso conseguir. Cara, e como o Igor falava, né, muito bacana a tua atitude de querer ajudar, e o mundo precisa de mais pessoas assim. E a gente falava, né, da chave do teu sucesso, eu acho que é a tua humildade, esse querer, esse sentimento de querer ajudar. E em querer ajudar, eu queria que você deixasse um conselho para aquela pessoa que está começando, que quer empreender e que tem que vencer vários desafios, assim como você venceu na vida. O que que você aconselha essa pessoa? Rapaz, então, eu penso assim, a pessoa tem que acreditar em si. Paz, vai ter muita gente vindo na pá, tem certeza, não tenta agora, tenta depois, mas se deu no teu coração: "Rapaz, eu acho que vai dar certo essa ideia". Rapaz, tenta até o final, que ela vai dar certo. Primeira coisa, tem que ter persistência, tentar até o final. Se é uma coisa boa, tu acredita, é uma coisa de boa índole, de honestidade, não tem como dar errado. Acredita que vai dar certo. Se esforça, dê o seu melhor. E é aquilo, eu muitas vezes, eu tinha recebido um conselho do meu tio quando eu era criança. O meu tio teve uma história lá muito interessante que ele me passou uma coisa: "Micael, quando tu sentar no sofá e se acomodar e tu ligar a TV, tu fala: 'Não, vou desligar a TV e vou tocar o meu negócio'". Então muitas vezes quando eu pensava em relaxar, eu lembrava do meu tio e falava: "Não, vou tocar o meu negócio". E assim as coisas vai caminhando. Cada dia melhora um pouquinho. Tem uma frase que eu uso: "Se tu melhorar uma coisa por dia, no ano tu melhorou 365 coisas". Então, vai sempre dar certo, vai sempre melhorar e daqui a pouco tu tá lá na frente que tu olha assim e fala: "Rapaz, quem diria". E como você falou, né, toda melhora é um processo, né, então tem que seguir o processo, não querer também
dá um salto maior do que pode também, né, ir com calma, de degrau em degrau para chegar, né, numa história inspiradora como a sua. Isso aí. E aquilo, o fracasso às vezes não é um fracasso, é aprendizado. Sim. Tipo assim, ninguém nasceu sabendo, todo mundo tá nesse mundo aprendendo. E aquilo, fez, tentou, deu errado, é aprendizado. Tu dá um passo pra trás, mas aí já pega impulso pra ir pra frente, porque já tu não vai cometer aquele erro que tu cometeu atrás. E assim tu vai melhorando. Ele não espera ficar perfeito para começar, ele começa e vai aperfeiçoando dentro do percurso, com poucas coisas. Mas a vida, assim, na verdade, ainda assim, ó, os erros. Só que ele conserta muito rápido, tá? Ele entra, começa um negócio e acerta muito rápido. Resolve o problema. Muito rápido, muito rápido. Isso é muito importante. Um dom que ele tem, um dom nato dele. Uma coisa que eu penso, eu vejo em mim. Se eu esperasse as coisas melhorar pra eu abrir um supermercado, às vezes eu tava esperando até hoje. Eu pensei: "Não, vou fazer a mercearia", mas eu já sabia que eu ia fazer um mercado. Então, tipo assim, comecei ali com a merceariazinha pequenininha, melhorei um pouquinho, coloquei a padaria, melhorei um pouquinho, coloquei um açougue e assim foi indo. Um exemplo, a pessoa quer começar uma lanchonete, mas só tem o dinheiro da chapa e do ingrediente. Começa. Ah, não tem o dinheiro da cadeira. Ah, começa. Começa. Conforme as coisas for girando, tu compra a cadeira, depois tu bota a placa. Igual a placa do meu mercado entrou 6 meses depois de eu abrir o mercado. Porque, tipo assim, eu pensei, falei: "Rapaz, o único dinheirinho que eu tenho, vou investir primeiro em mercadoria". Fui investindo, comprando, vendendo, comprando, vendendo, comprando, vendendo. Quando melhorou, coloquei a placa. Com o próprio dinheiro do giro ali, entendeu? Se tu esperar: "Ah, não quero fazer perfeito". Tem uma frase que eu uso muito: "Antes feito que perfeito". Tu começa e vai melhorando. E uma hora vai dar certo que até tu vai olhar assim e falar: "Rapaz, quem diria? Deus me abençoou muito". Muita coisa. Pô, Micael, bacana. É maravilhoso conhecer um pouquinho dos seus empreendimentos. Agora, fala aqui pra gente, fala pra galera que está nos assistindo, aonde te encontrar, como que faz, o endereço da sua pizzaria, como o horário de funcionamento. Dá um pouquinho mais de instrução aqui à galera que está nos assistindo. Aonde me achar? Primeiramente no Insta lá, Facebook, bota lá Micael Caldas, lá vai me achar. Mas se quiser achar pessoalmente, bater um papo, só ir lá no mercado, lá na pizzaria, eu tô sempre por lá, trabalhando, recebendo o pessoal, conversando. Ah, hoje eu quero bater um papo com o Micael, conhecer o Micael melhor. Pode ir lá, eu vou atender, vou conversar, vou aprender, vou passar algumas ideias. Ah, pô, tô com a ideia de abrir um negócio, eu não sei quem perguntar. Pode ir lá que eu vou conversar, vou ensinar um pouco do que eu sei e aprender às vezes até com a pessoa também, entendeu? Tô sempre por lá com o povo. Eu gosto muito. E assim, caso queira conhecer a empresa na rede social, seguir, bota lá Micael Supermercado que já vai aparecer e pizzaria e restaurante 11 estrelas escrito. Só botar lá que vai seguir a gente lá e vai conhecer nossas redes sociais, nosso trabalho, por lá dá pra fazer reserva, entender como que funciona. Lá a gente atende muito bem os clientes também. Certeza, cara. E para você que tá vendo o vídeo aí, né, tá aí na tela, né, as redes sociais aí da pizzaria, do mercado, quiser acompanhar, segue lá, dá aquela moral. E se quiser lá na pizzaria, né, tá mais que convidado, né, Micael? Isso aí. E eu vou estar sempre por lá. "Ah, eu quero conhecer o Micael". Tô lá. Vamos lá, nós bate um papo. Eu gosto muito de conhecer pessoas, eu gosto de conhecer histórias, entendeu? Vai lá que eu tô lá. Inclusive, o Micael está sendo muito procurado, já hoje, nós estamos em 2025, para 2026, muita gente já procurando ele, falando: "Micael, queremos você". Aí tá nas mãos de Deus. Tem a coisa. Então vai ver o futuro aí, futuro promissor. Exatamente, tem muita gente falando bem dele. Sim. Exatamente. E agora o Paulinho, né, falou tanto do Micael. Paulinho, conta aí pra você também como é que para o pessoal também, como é que a pessoa te acha aí na internet. Conta um pouquinho de você, vai lá. Ah, comigo é facinho, gente, olha só, você entra aí no Paulinho Carvalho Repórter, tem o perfil e tem a página no Facebook. E tem o perfil Paulinho Carvalho também.
temos aí 200 mil seguidores e a gente vai trabalhando por aí, mostrando que lá em Teresópolis, o que acontece de bom, de ruim, o que precisa ser feito na cidade. A gente faz um trabalho já, tá há 25 anos de utilidade pública, já faz 25 anos de trabalho de utilidade pública, o que precisa ser feito na cidade. As pessoas já não ligam para a prefeitura mais, né, porque às vezes a prefeitura tá muito tumultuada, ninguém atende, aquela coisa, toda prefeitura é assim, não é só Teresópolis. E as pessoas ligam para mim, e eu vou lá, mostro, filmo, fotografo, mostro para as autoridades o que tem que ser feito. Já aconteceu até muitas vezes, vereadores, eu já fui vereador também, mas não foi essa época, foi depois disso. Vereadores me ligarem: "Paulinho, vai lá, filma lá no meu bairro, na porta da minha casa tem um buracão, peço pro secretário", não é agora não, antes, tá, gente. Eh, não conserta, vai lá, filma, eu fui lá, ia lá, filmava, consertava e tal. Então, a mídia tem isso, tem às vezes muito mais pressão até do que algumas As autoridades. pessoas, né? Tem o poder. Então a gente trabalha de coração para a utilidade pública, para nossa cidade melhorar um pouquinho, né. E vamos que Um vamos. pouquinho vai ficar uma cidade melhor ainda. Exatamente, exatamente. E ter um meio de comunicação na mão, agora, as redes sociais, são muito poderosas, a gente pode realmente fazer a diferença. Se você trabalhar com honestidade, com sinceridade, com a verdade, aí você consegue fazer a diferença sim. Muita gente fala: "Ah, não consegue". Consegue, consegue, a não ser que você se venda, aí é outra coisa, mas, como eu costumo falar, não tive preço, tentaram me comprar muito já, não tenho preço. Até porque eu falei aqui já no início, eu não ligo para dinheiro, então eu acho que isso é bem maluco, isso é coisa de maluco, né, mas realmente não ligo e Deus nunca me deixou faltar nada, entendeu. Então é desse jeito e a gente vai correndo atrás, fazendo o melhor a cada dia e vamos tentando fazer o melhor, né, nem sempre a gente faz o que tem que ser feito, mas que a gente tenta, tenta. Mas é o melhor que a gente pode fazer naquele momento, isso que é o importante, irmão. Faça sempre o seu melhor. Faço o meu melhor. Isso aí. Que não seja o melhor que poderia ser feito, mas foi o melhor que você pôde naquele momento. E isso é muito importante. Sempre pedindo a Deus que eu possa fazer melhor ainda a cada minuto. Se não for Deus na nossa vida, não tem jeito. E é aquilo, eu nunca vi um justo desamparado, nem as suas descendências mendigar o pó. Verdade, verdade. Eu quero agradecer imensamente a presença do Micael aqui, do Paulinho, que trouxeram histórias inspiradoras, né, aqui no nosso podcast hoje, e que com certeza inspirou você, que está em casa nos assistindo, né, que quer abrir o próprio negócio, né, o Micael já deixou as portas abertas lá para a pizzaria, né, para poder conversar com ele. Micael, as considerações finais estão aqui do podcast. Então, primeiramente eu quero agradecer a Deus por estar aqui hoje. E assim, foi uma honra para mim estar aqui com vocês, o Igor, um grande amigo já de tempos atrás. E assim, é uma honra estar sendo prestigiado assim, estar aqui com vocês, aprendendo. Isso para mim não tem preço. Estou muito feliz mesmo. Muito É obrigado. um prazer todo nosso, irmão. E o Paulinho, agora suas considerações finais, e desde já te agradeço também pela presença aqui, irmão. Maravilha. Foi um prazer estar aqui no Voz na Cidade, prazer inenarrável. Falei bonito, não falei? Então, é desse jeito. E pode ter certeza que esse podcast vai ser um sucesso, já está sendo, e vai ser um sucesso mundial, já que nas redes sociais a gente alcança o mundo, né. Então, brevemente, o mundo todo já vai conhecer o Voz na Cidade podcast, valeu? Ó, Jó 22, 28. Determinando tu algum negócio, CT afirme e a luz brilhará em teus caminhos. Aí. Amém. Coordenação, coordenação, amém. Obrigado pela presença de cada um de vocês, irmão. Tamo junto. Deus receber vocês. Tamo junto, irmão. Obrigado aí. Tamo junto. Paulinho, obrigado, irmão. Valeu. Valeu, Abraço. tchau. E eu gostaria novamente de estar aqui agradecendo aos nossos patrocinadores. Da Terra Hortifruti, também temos Chalé das Tocas, ND Revitalize. E gostaria também de agradecer aos dois novos patrocinadores, Mercado Micael e Pizzaria 11 Estrelas. Você aí que é de Teresópolis, já passou um pouquinho o horário, você não encontra nada aberto, se lembre que na entrada da Quinta Lebrão tem um mercado 24 horas para você. E a Pizzaria 11 Estrelas, a mais falada da cidade. Gostaria de agradecer o Micael, o Paulinho aí pela presença, por poderem fazer parte hoje do Voz na Cidade. Pra gente é muito importante trazer um município vizinho nosso aqui, tá? É um prazer imenso estar recebendo vocês aqui hoje, tá? E é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio. Estaremos juntos na próxima semana com mais um Voz na Cidade podcast. E se o episódio de hoje te tocou de alguma forma,
curte, comenta, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer dessas duas histórias inspiradoras que estiveram aqui hoje. Nosso muito obrigado e até a próxima. É isso aí, família. E até o próximo podcast Voz na Cidade.